Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Márcia Cristina do canal História em Retalhos e eu voltei hoje de novo. Isso aí, o vídeo de arte de hoje tá show! Mas antes disso, quero saber se você já deixou o seu joinha aí no vídeo, hein? Ainda não? Poxa, vai logo, vai, curte aí! Ative o sininho das notificações, pois isso nos ajuda a melhorar mais ainda o nosso canal. Bom, então também não deixe de se inscrever no nosso canal, hein? Olha, eu ative aqui, ó, um botãozinho vermelho aqui e a gente vai se encontrar toda vez que a gente tiver vídeo novo por aqui, tá bom? Vamos lá? E então, turma linda, na nossa última aula de artes, também já estávamos aí por dentro da música, não foi? Falamos sobre som, silêncio, ruído, falamos também a respeito de alguns instrumentos musicais e como é que nós podemos aí ter fontes sonoras diversificadas aí com diferentes tipos de instrumento. E na aula de hoje nós vamos falar sobre melodia, textura e música. Isso aí. Com relação a esse assunto, gente, nós sabemos que qualquer objeto que produz som é uma fonte sonora, não é isso? Um balde, um copo, uma caneta. Vocês se lembram que nós estudamos sobre o grupo Vida Seca? Aquele grupo que utilizava de materiais alternativos e reciclados para fazer os instrumentos musicais? Então, sabemos agora que para que a música aconteça de repente, nós só precisamos organizar os sons e os silêncios dentro de um respectivo tempo. E esse tempo, ele pode ser pequeno, pode ser maior, pode ser de 1 hora, 2, 3. Isso quem decide são os músicos, os compositores da música, tá? Para que a música aconteça, é preciso que nós manipulemos os parâmetros sonoros que a música contém. Então, nós precisamos do timbre, da duração, da altura e da intensidade. Então, quando uma música ou uma banda, ela está tocando, né? Como essa que a gente colocou aí, bastante conhecida aí da juventude, os BTS, eles vão precisar pensar para a música que eles vão cantar qual é o melhor timbre, qual é a intensidade, se vão cantar mais forte, mais fraco, né? Se vão cantar determinada nota durante 1 minuto, meio minuto. Então, esse tipo de comportamento nós vamos precisar, né, para a organização da música. A outra coisa que nós temos aí também é com relação às notas musicais. As notas musicais, elas são fundamentais para a composição musical quando escolhemos o momento em que elas acontecem na música e na duração de cada nota, tal como também a altura de cada nota. Então, aí nessas notas musicais, sim, nós precisamos compreender, né, quais são essas notas e como vamos organizar essas notas. Né? Então, nós sabemos que nós temos as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, mas na hora de organizar uma música, não é só a gente saber que existem essas notas musicais. A gente vai precisar entender como é que elas se complementam, como é que elas se organizam. Eu posso colocar dentro da minha música a nota Dó junto com a nota Si. Vai dar um som harmonioso se eu colocar 2 Fá e 1 Ré? Então, eu preciso estudar como é que a gente organiza, então, essas notas, qual vai ser a sequência delas, qual vai ser a duração, certo? Quando nós organizamos tudo isso, estamos, então, criando a melodia, tá? Então, a partir do momento que nós temos uma melodia, nós vamos ouvir essa composição, essa ordem das notas com todos esses elementos que nós falamos e vai ser agradável aos nossos ouvidos. Então aí nós temos então uma frase, né? Quando ficamos com uma música na cabeça, é da melodia que nos lembramos. Então muitas vezes
nós vamos nos recordar de determinadas músicas só ao ouvir a melodia. Vamos ver um exemplo? Aposto como todo mundo aí conseguiu prestar atenção à melodia e conseguiu reconhecer, não é? A música Aquarela de Toquinhos é muito conhecida mesmo. Bom, assim como nós organizamos os sons em função do tempo, existe a possibilidade de sobrepor também os sons de maneira que soem simultaneamente, criando camadas de sons. Mais uma vez, vamos aí a esse exemplo que nós demos aí da música Aquarela. Se alguém assoviando a música é acompanhado também com alguém tocando essa mesma música, seja em que instrumento for, nós vamos ter duas camadas de sons, certo? Então, nós podemos também sobrepor esses sons simultaneamente. E essas são as camadas. A escolha de sobrepor os sons e observar como cada um desses sons se comporta, nós chamamos isso de textura. Isso mesmo, é a textura musical, tá? Na música Tupatutu, do grupo Vida Seca, lembra? Percebemos sons de diferentes instrumentos e vozes, que vão formar camadas também distintas, tá? Então, naquela música, e eu vou deixar o link aí para poder a gente rever também, nós podemos fazer essa observação, né, de como é que nós temos textura nessa música, como é que nós vamos percebendo os sons dela. E é assim que nós vamos retomar aí a nossa discussão e falar sobre as texturas musicais, que elas também possuem tipos diferentes. Nós temos 3 tipos de texturas musicais, tá? Bom, o que nós temos aí, por exemplo, na textura dessa música, Tupatutu, do grupo Vida Seca, é um exemplo de um desses tipos aí, que é o da polifonia, porque temos uma música com várias melodias, com vários, né, camadas aí desses sons, tá certo? Então vamos aí observar cada um desses tipos. O primeiro deles é a monofonia, tá? O segundo é a polifonia e o terceiro a homofonia. Vamos entender direitinho o que cada um significa. Monofonia, quando uma música ou um trecho musical é tocado por apenas um instrumento ou melodia. É só composto por apenas um tipo de textura, tá certo? Polifonia acontece quando uma música pode ser escrita com a sobreposição de 2 ou mais melodias ou vozes independentes, onde o seu somatório resulta numa sonoridade específica. E homofonia acontece quando existe a sobreposição de sons e podemos perceber como uma melodia ou voz acompanhada por outros instrumentos ou vozes. O uso dessa textura pode privilegiar a escuta de uma melodia principal que recebe suporte e interage com um acompanhamento. Então, gente, nós sabemos aí que as várias possibilidades de confecção de uma música, elas também vão depender dessa textura musical, tá? Mas para a gente ficar ainda mais por dentro da música, vamos falar um pouquinho agora sobre instrumentos musicais de orquestra? Vamos lá!
Agora nós vamos dar continuidade aí com esse fundo musical aí da Orquestra Sinfônica Brasileira que está fazendo aqui a apresentação aqui para a gente poder acompanhar. E vamos falar a respeito disso, dos instrumentos musicais de orquestra. Gente, eu sei que não é muito comum a gente ouvir música de sinfonia, orquestra, música erudita, mas é bom que a gente comece a acostumar e a observar um pouco para a gente aprender, tá certo? Bom, trata-se de uma música ocidental erudita que usa diversos instrumentos para fazer a música, tá bom? As orquestras, elas são grandes grupos que se dedicam à música instrumental, bastante utilizada aí, né, para compor o repertório erudito de diversas épocas, como o barroco, o período clássico, o romântico, o moderno e até mesmo o contemporâneo. Então, as orquestras elas podem tocar diversos estilos de diversas épocas diferentes. Não obrigatoriamente, né, a orquestra ela precisa tocar apenas as músicas clássicas de Beethoven, de Mozart, de Chopin. Então, pode sim, né, tocar músicas de todos os tempos. Existem diversas orquestras que se dedicam à execução de gêneros musicais, como, por exemplo, MPB e jazz, tá? E ainda temos a organização dos instrumentos dentro de uma orquestra. Então, não é só, né, ensaiar a música e chegar lá na apresentação e todo mundo se sentar na onde quiser. Tem uma organização para melhor observar, né, o maestro e também para que os músicos, para a organização de cada camada da música, de cada melodia, ela esteja em perfeita harmonia. Os sons podem combinar melhor em determinada ordem, tá? Então vamos às classes de instrumentos aí, ou naipes, como é chamado. Dentro de uma orquestra, nós temos, né, o grupo dos instrumentos de corda, os instrumentos de madeira, os instrumentos chamados de metais e os instrumentos de percussão ou instrumentos de teclas, certo? Então, esses instrumentos, eles vão estar fazendo parte da orquestra e estão presentes aí nesse slide que a gente colocou, tá? Então, a gente tem aí no slide, em amarelo, já os instrumentos de corda, em verde, nesse verdinho mais clarinho, são os instrumentos chamados de instrumentos de madeira. Em azul, nós temos aí os instrumentos chamados de metais. E, por fim, né, na parte aí mais alaranjada, temos os instrumentos de percussão, tá certo? Então, aí não temos aí nessa classe aí de instrumentos, os instrumentos de teclas, não. Vamos então agora, gente, aproveitar a música aí de Beethoven para a gente falar sobre os instrumentos de corda. Nós temos aí nas imagens violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo e harpa. Bem, esses instrumentos, eles geram sons ao serem friccionados. Então, para gerar, né, o som, é preciso friccionar as cordas com o arco, aqueles que possuem o arco, ou percuti-las com os dedos, certo? Então, a ação dos sons vai ser através dessa fricção que acontece, ou com, né, os dedos ou com o arco, tá bom? Bom, já os instrumentos de madeira, olha que curioso. Os instrumentos de madeira, muitas vezes hoje já não são fabricados de madeira. Isso mesmo. No passado, gente, esses instrumentos aí, como a flauta, o clarinete, né, o fagode, eram instrumentos feitos de madeira e os seus sons, né, eles são sons gerados pela vibração das palhetas ou, no caso das flautas, apenas através do furo no orifício oval que fica nos instrumentos, produzindo então, né, as notas, tá? Lembrando aí a vocês que a abertura dos orifícios podem ser abertos ou fechados
para interferir no comprimento das colunas de ar. Então, à medida que você vai trocando de nota, você fecha alguns desses buraquinhos, desses furinhos aí dos instrumentos e abre outros, tá? Antigamente, as flautas elas eram feitas em madeira e depois é que começaram a ser fabricadas em metal, né? Como a gente tem hoje vários outros tipos e materiais, né, de que são feitos os instrumentos de madeira, tá? Então, nós temos aí a flauta transversal, o oboé e o clarinete, além do fagote, aí na imagem dos instrumentos de madeira. Agora, o que a gente pode falar então dos instrumentos de metais? São vários instrumentos que nós temos de metais. Aí na imagem nós temos o trompete, o trombone de vara, a trompa, a tumba, o trompete de picolho, o saxofone, a corneta. Então, vários são os instrumentos chamados instrumentos de metais. O som, ele é produzido pelo sopro dos instrumentalistas. Então, nós precisamos soprar esse instrumento para que a gente tenha a emissão dos sons. O interessante, gente, é que esses instrumentos, eles apresentam também diferentes tamanhos de tubos. Esses podem ser dobrados ou enrolados para que sejam mais fáceis de manusear. Uma das extremidades do tubo contém um bocal onde o som é produzido e na outra é aonde nós temos a parte que se alarga, formando uma campânula por onde o som é projetado. Então, esse tipo de instrumento depende também do tipo do bocal utilizado, tá? Então, do diâmetro do tubo e da abertura da campânula, enquanto a altura vai depender do comprimento do tubo. A principal diferença entre o naipe dos metais e os instrumentos de madeira não é necessariamente o material, né, que separa esses tipos de instrumentos, mas são também os sons, tá? Com relação à vibração das palhetas, com relação ao sopro dividido, né, pela borda, né, do orifício. Então, isso tudo pode fazer com que haja vibrações diferentes na boca do instrumentalista, tá? Então, quem vai trabalhar com esse tipo de instrumento tem, né, um pouquinho mais de dificuldade nas ações. Outro grupo e outro tipo de instrumentos utilizados nas orquestras sinfônicas são os instrumentos de percussão, tá? Esses instrumentos de percussão são vários. E aí vamos ver aí alguns deles na imagem, tá? Então nós temos instrumentos com o nome tímpano, triângulo, caixa, pratos, bongós, tantã, tamborim, o pandeiro, o guizo, o agogô, né? Temos aí o bongô, os chocalhos, os pratos e os atabaques, né? O cachixi, o afoxé, o reco-reco, as castanholas, né? Então nós temos uma grande quantidade de instrumentos aí de percussão, tá? E por que nós chamamos esses instrumentos então de instrumentos percussivos, tá? Porque eles dependem da agitação que nós fazemos neles, tá? Então, se queremos então fazer o som com esses instrumentos, nós vamos precisar, né, fazer uma agitação neles ou até mesmo uma raspagem, né, que pode ser feito com as baquetas ou que pode também ser feito com a própria mão, tá? Então, um instrumento de percussão exige que nós façamos aí uma ação, né, para que a gente tenha esse som acontecendo. O outro grupo de instrumentos os instrumentos aí são os instrumentos de teclas, tá? São os instrumentos
como o piano, o cravo, o órgão, né? Esses instrumentos que nós temos aí, que possuem teclas, né, funcionam com o aperto dessas teclas e cada uma delas, né, tem uma determinada função, tem uma nota para ser repercutida. Então, também temos aí cada uma forma diferente também de ativar. Então, nós temos os pianos, temos os órgãos, né? Temos a sanfona. Então, a maneira como vai emitir o som desse tipo de instrumento exige outros tipos de habilidades, né? Então, muitas vezes, apertar só a tecla não vai funcionar, por exemplo, para o órgão. Não vai ser necessário, por exemplo, apertar nada na parte de baixo, né, na parte dos pés, para tocar, por exemplo, o teclado, né? Porém, no toque, por exemplo, da sanfona, né, nós vamos precisar, além da habilidade do toque aí dos dedos nas teclas, ainda o sopro, né, para produzir o som. Então, nós vamos ter que fazer, né, a movimentação ainda da sanfona, tá certo? Bom, então nós temos aí esses vários tipos de instrumentos, tá? Temos aí já uma discussão interessante sobre essa questão aí da música, sobre os sons, sobre os ruídos, sobre as notas, né? Então, gostaria que vocês aí, né, deixassem nos comentários o nome de pelo menos duas das músicas que vocês preferem, que vocês gostam, para que a gente possa fazer aí uma playlist na nossa próxima aula, tá certo? Então, ficamos a nossa aula por aqui, tá? Gostaria de deixar aí o meu muito obrigada. Se você gostou do nosso vídeo, gostou aí da nossa aula, se serviu para você, deixe seu like, né? Se inscreva no nosso canal, acompanhe tudo que a gente vem a fazer aqui, ativando o sininho das notificações, tá certo? Um beijo grande para você, fique em casa e aproveite aí para estudar, pensamento positivo, né? E logo, logo isso tudo vai passar e vamos voltar à normalidade. Tchau, tchau e até a próxima.